Dia 13 de maio, hoje fazem 133 anos que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. 133 anos que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Hoje, então, é dia da abolição da escravatura no Brasil. E se você parar para pensar, faz muito pouco tempo que isso aconteceu. Pouco tempo demais. Mas não deixa de ser um dia para relembrarmos uma conquista social fundamental e importante para todos os brasileiros. O programa está começando, dou bom dia mais uma vez para quem nos assiste pela televisão, Goiânia, Goiás, Brasília, Distrito Federal, e pela parabólica também televisão para o resto do Brasil. Internet e ondas da rádio também recebe meu bom dia. Bom dia, Robson Alves, tudo bem com você? Bom dia, Fábio Souza, bom dia para você que acompanha aqui a nossa programação, muito bem, crendo no melhor sempre. Olha, a sua participação já está liberada, 629-9836-9866, para participar com a gente aqui no programa. Fábio Souza, com você. Bom, e hoje nós vamos conversar bastantes assuntos aqui, assuntos importantes, fundamentais. Vamos falar um pouquinho da CPI do Covid, vamos falar do que está acontecendo também no estado. Hoje teve uma operação grande da Polícia Civil aqui no estado de Goiás, prendendo uma pancada de gente. Vamos conversar sobre isso também. E hoje eu e o Robson vamos, entre outras coisas, voltando àquele assunto da confusão, né? Confusão, se for só confusão, tá tudo bem, mas da guerra que está acontecendo literalmente ali em Israel, sobretudo na região da faixa de Gaza. Nós vamos conversar hoje com Moshe Garcia. Quem é Moshe Garcia? Eu explico para você. O Moshe Garcia é um guia turístico muito conhecido em Israel, conhecido sobretudo pelos brasileiros. Ele tem, eu chamo ele carinhosamente de Muxico, é o jeito que ele é chamado, né? Ele é um brasileiro, mas é descendente judeu, casado com a judia, enfim, já está lá não sei quantos mil anos morando em Israel, morando em Jerusalém, e ele vai poder explicar pra gente o que está acontecendo. E sabe de onde ele vai falar, Robson? De Jerusalém. Direto da Cidade Santa. Direto da Cidade Santa, direto da Cidade Eterna. A gente vai estar conversando com o Moshe Garcia, que é o Muxico, e ele vai estar conversando conosco sobre tudo que está acontecendo lá em Israel, pra gente entender um bocadinho. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também, tá bom? Então o programa hoje está imperdível, como o Robson falou, deu o telefone para você mandar a sua mensagem, falando ontem a CPI do Covid, a CPI do papai. Ontem foi um circo, rapaz. Mas foi um circo, teve palhaço, teve picadeiro, teve elefante na sala, teve de tudo ontem, rapaz. Teve malabarismo, ontem teve mágica, ontem teve tudo, só faltou serrar alguém no meio, o resto teve tudo ali ontem. Foi um circo, assim, espetacular, até impressionante. Já mais mostra, já, o Robson, como é que vai ser quando o Pazuello for, viu? Quando o Pazuello for, aí vai ser uma farra, meu amigo. Aí o negócio vai ser... Vamos assistir tudinho, gente. Porque vai ser bom até pra dar risada, viu? Tá? Mas, pois é, infelizmente assim a gente vai estar falando desses e outros assuntos. Mas olha, gente, eu quero começar o programa dando duas opiniões bem rapidinho. A gente pulou o versículo do dia, peço perdão aos nossos ouvintes e telespectadores, é por causa do tempo, a gente conseguir fazer tudo no tempo aqui. Mas duas opiniões bem rápidas aqui que eu reputo importante a gente falar. Primeiro, aconteceu uma desgraça, uma tragédia em Anápolis, no dia de ontem, né, que moradores de um bairro, vendo um cachorro entrando no meio de um terreno baldio que tinha pegado fogo, puxar um objeto. E acharam estranho o cachorro fazer isso. E os moradores chegaram perto e constataram ser um neném recém-nascido, que estava carbonizado e debaixo daquele lugar, daquele matagal lá. Os moradores chamaram a polícia, evidentemente, a polícia chegou e começou a se investigar, porque trata-se de uma vida. Descobriu-se então, hoje, e já foi presa, e já confessou, que quem fez isso foi a mãe do garoto recém-nascido, de 24 anos. Aí alguém vai dizer, não, é uma louca, não, é uma pessoa socialmente necessitada. Não, era uma estudante de farmácia, né? Farmácia que fala, de classe média, que escondeu dos pais e do namorado que estava grávida. Quando nasceu, quis dar um fim à vida do garoto. Isso é porque o garoto ficou 6 dias escondido num quarto lá, sem ninguém sabendo que ele existia. Que crueldade é essa? E aí ontem nós noticiamos aqui que um médico de Anápolis também constatou não sei quantos machucados num neném
chamou a polícia e falou, ó, o negócio aqui tá feio. E a polícia já tá de olho para saber se os pais têm alguma coisa a ver com isso. Não sei quantas lesões no neném. Soma-se isso a mãe que, lá em Brasília, que matou o filho na pancada. Soma-se isso ao bandido da pior das espécies que entrou num berçário e assassinou 3 bebês de menos de 2 anos de idade. Soma-se isso ao Jairinho, o filho de Beliel, Jairinho, que assassinou o seu enteado na pancada, ao ponto de ter dilacerado, o caso do menino Henry, né? Ao ponto de ter dilacerado o fígado de tanto bater. O fígado virou carne moída de tanto bater. Soma-se isso aos inúmeros casos de maus tratos e violência contra a criança que a gente tem no Brasil. Você sabe que tinha uma entidade religiosa, um ídolo, um deus antigo pagão, chamado Maloc, depende da pronúncia, e essa entidade está na Bíblia, inclusive, que ela exigia de seus adoradores sangue infantil, sangue de criança. Parece que essa entidade Maloc está aqui no Brasil exigindo de seus adoradores sangue de criança, sangue infantil. Mas isso não é só uma guerra espiritual, retrata também o qual nível baixo a sociedade brasileira pode chegar quando ela não valoriza os mais primórdios e principais valores sociais, morais e filosóficos que o ser humano pode ter. A gente está falando desses casos, são tragédias, não são apenas tragédias, são animalescas, né? Uma mãe pegar o recém-nascido e botar fogo nele é animalesco. Aliás, nem animalesco não é, porque animal não faz isso. Vai tomar um pintinho de uma galinha pra você ver. Animal não faz isso. É monstruoso, né? É algo assim, sem explicação. Mas mostra que a sociedade chegou num fundo do poço tão grande devido à falta de valores principais. Assustamos com tudo isso, assustamos e revoltamos com tudo isso, mas esquecemos também que, por exemplo, existem milhares e milhares de pessoas que defendem assassinatos de nenéns em formação no ventre de suas mães. O famoso aborto. Que nada mais é do que um assassinato. Não tem nada de extensão do corpo, não. Muito pelo contrário, é um corpo diferente, tanto é que existe barriga de aluguel. Tanto é que existe barriga de aluguel, outro corpo que está sendo formado dentro do ventre. E a gente não está nem aí. Tem gente que não está nem aí para isso. Aliás, o STF mesmo não está nem aí para isso. Aborto acontece todo jeito no país. Um país que até pouco tempo atrás os governantes defendiam como... Os governantes mudaram, mas os governantes anteriores defendiam como arte um homem nu com os órgãos genitais para fora, andando com 4 crianças, passeando e dizendo que isso era arte. Maloc está pedindo oferendas de sangue de crianças brasileiras. E tem gente disposta a oferecer. Espiritualmente, os pastores, padres, podem fazer e devem fazer o seu papel. Mas, naturalmente, a justiça e as autoridades também devem. Pessoas que agem e fazem como essa moça, essa moça de Anápolis, estou tentando pegar o nome dela aqui, parece que ainda não foi divulgado. Não foi divulgado ainda. Mas ela confessou, né? Uhum. Ela confessou. Essa moça de 24 anos não pode ver mais o sol nascer de outra forma que não seja quadrado. Ela não pode viver mais em liberdade. Ela não tem condição de viver mais em liberdade. Aí eu vou dizer, não, mas ela estava emocionalmente perturbada. Mais um motivo para não viver em sociedade. Porque às vezes a gente escuta esse tipo, né? Ah, o cara matou a criança porque ele é mentalmente imputável. Ok, fica preso pro resto da vida, num centro psiquiátrico, sei lá. Mas não deixa ele viver em sociedade. Ele não pode.
Porque quem comete atrocidade com uma criança, comete atrocidade com outras crianças. E quem age contra a criança, meu filho, age contra qualquer coisa. Não tem bondade no coração dele. Essa é uma verdade. Bom, e o segundo comentário, que eu também reputo importância, que nós vamos tratar com mais afinco, mais à frente no programa, foi que me pediram para refazê-lo aqui. Vou fazer, ontem eu falei mais detalhado, vou tentar fazer de uma forma mais limitada. Trata-se da forma que a mídia brasileira retrata as circunstâncias do conflito lá no Oriente Médio, em Israel e principalmente na faixa de Gaza. Qual é o problema? O problema é antigo, e quando eu falo antigo, ele é milenar. Esse problema milenar desse confronto em Israel, eu vou começar de novo, porque se a gente parar aqui, a gente perde, né? Fica essa movimentação, a gente acaba perdendo. Então vamos lá de novo. Esse conflito em Israel acontece, ele é milenar, acontece há muito tempo. Israel tem a promessa daquele território de milênios, vivia naquele território o tempo todo, foi atacado o tempo todo e sempre esteve como uma bandeira fincada lá durante milênios. Até que Saladino chegou e tomou Jerusalém do governo do judeu. Mesmo assim, ele impôs um bom tempo ainda do convívio entre os judeus e os palestinos. Os árabes, naquela época, não eram nem chamados de palestinos, só foi chamado de palestino quando depois das cruzadas, que a França e a Inglaterra reconquistaram Jerusalém para os cristãos. Depois dessa reconquista para os cristãos, aí a Inglaterra assumiu o governo lá da Palestina e transformou aquele povo árabe que ali vivia, descendentes de egípcios, descendentes de outros territórios ali paralelos, do Irã, dos persas e por aí vai, transforma eles em palestinos. E esses palestinos foram expulsando os judeus, Quando veio a Segunda Guerra Mundial, com aquela perseguição total do nazismo em cima dos judeus que já estavam morando, na sua maioria, os seus descendentes da Europa e por aí vai, depois de toda aquela atrocidade de milhares e milhares de judeus morrendo em campos de concentração, a ONU vai e decide devolver o território para que os judeus pudessem, na Palestina, e isso em acordo com a Inglaterra, que mandavam naquela região, assumisse aquele espaço. Então, há cerca de 70 anos, ali se tornou o Estado de Israel, que a gente conhece hoje bem como Estado de Israel, menor até do que a terra anterior. E desde então nunca parou de ter conflitos, muito pelo contrário, Israel não foi recebido em paz, teve guerra, venceu a guerra dos 6 dias, venceu a guerra do Yom Kippur e está lá até hoje. O que acontece? Naqueles acordos assinados com Bill Clinton, com Jimmy Carter, com outros presidentes americanos, ficou estabelecido que 2 áreas em Israel seriam dadas aos palestinos para que a autoridade de libertação da Palestina, que não tem nada a ver com o Estado, era terrorismo, mas se organizou, comandado pelo Yasser Arafat, não sei se vocês lembram desse nome. Dividiu-se esses 2 territórios, um chamado Faixa de Gaza e outro mais embaixo, para que os palestinos pudessem conviver ali. Na Faixa de Gaza, o Hamas e a Jihad Islâmica, que eram e são até hoje grupos terroristas que fazem ataques terroristas no mundo todo, financiados por terroristas, agem de forma terrorista, nunca deixaram de ser terroristas, se organizaram como partido, falaram que era partido, ganharam, entre aspas, eleições, porque eles nem se dão bem com a autoridade palestina, para você ter uma ideia, e ali na faixa de Gaza eles comandam aquela área. E vez e sempre eles atacam Israel, ao ponto de Israel ter criado um sistema antimíssil melhor do mundo, chamado Iron Dome, que abate os mísseis. Por isso que você está vendo nas cenas da televisão, os mísseis vindo, vem no outro míssil e destrói. 90% dos mísseis que são lançados em Israel são abatidos. Um ou outro escapa. Então começou a ter esses ataques devido a protestos, o Muxico vai poder explicar melhor no programa. Israel foi lá e revidou. Mas a mídia mostra aqui no Brasil diferente, que os palestinos são oprimidos, que os judeus vão lá e massacram os palestinos, que os judeus são ricos, os palestinos são pobres, que na verdade não é nem os palestinos, é esse grupo terrorista Hamas
e o grupo terrorista Jihad Islâmica atacando Israel incansavelmente e Israel revidando o ataque. Só que Israel revida de uma forma mais inteligente, mais correta, atacando postos armados terroristas. Enquanto o Jihad Islâmica o Hamas ataca qualquer coisa em Israel. Por isso, você vai vendo as perdas de vida. Você vê as perdas de vida do lado do Hamas é soldados terroristas. E geralmente, quando tem uma perda de vida de uma pessoa que não tinha nada a ver com a história, é porque o próprio Hamas usou eles como escudo humano. Porque eles usam crianças e mulheres como escudo humano. Aliás, não só como escudo humano, mas como homens e mulheres bombas. Israel se protege. Agora, o que não é informado aqui no Brasil também, além disso, que na verdade é sempre uma proteção de Israel e um revide de um ataque, o que não é informado aqui no Brasil, e é uma coisa que ninguém me contou, nem li no WhatsApp, nem aprendi com o professor, porque se for depender da mídia, se for depender do professor, a gente não aprende isso. Eu aprendi indo lá. A última vez que eu fiz, eu até participei de eventos culturais lá que aprenderam, é que quem sustenta a Palestina são os judeus. A comida são os judeus, o combustível são judeus, a saúde são judeus, a polícia são judeus. E mesmo assim você tem dentro do território judaico, onde tem lá o assentamento da turma de lá, gente que ataca Israel. Então, antes de você ouvir a mídia que gosta de dizer que Israel, e é lógico que gosta de dizer Israel, até porque tem conotações religiosas nesse caso, mas gosta de dizer que Israel é o opressor, saiba que o povo mais oprimido nos últimos 2000 anos soube se proteger. E é sempre na proteção que eles agem. E quem age de forma opressora são os palestinos, que mulher não pode ficar sem usar burca, que mulher não pode conviver com outro homem que não seja o marido, senão apanha na rua, que pode ser morta por traição. Em Israel não tem isso, não. E outra coisa, em todo o Oriente Médio, naquela região, só tem uma democracia. Em Israel. A Arábia Saudita não é democrática, Irã não tem democracia coisa nenhuma, Egito não tem democracia coisa nenhuma, Síria, Líbia, Jordânia, só tem um país lá que é democrático, Israel. Só tem um país lá que homossexual pode viver livre, leve e solto na sociedade. Sabe qual é? Israel. Em outros lugares lá, em volta, inclusive na Palestina, pode ser condenado à morte. Então, antes de você ouvir a mídia canhota que gosta de trazer fake news, sobretudo sobre Israel, saiba a verdade. A verdade é que Israel apenas está protegendo. E a gente vai falar sobre isso com o Chico, mas vamos falar sobre a CPI antes, né, Robson? Vamos lá. Vamos lá, olha só, Fábio, trazendo aqui informação para o nosso ouvinte, deixa eu até pegar da CPI já, depoimento eu falei ontem. Demais, né? Vamos lá, olha, a CPI da Covid ontem deu o que falar, o Fábio já começou o programa trazendo essa informação para a gente. O ex-secretário especial foi ouvido da comunicação da presidência da República, o Fábio Van Garten. A oitiva, que durou mais de 8 horas, foi marcada por bate-boca entre parlamentares, críticas dos integrantes da comissão, as respostas evasivas do depoente e ameaça de prisão por parte do senador Renan Calheiros. Medida defendida por senadores que alegaram que o ex-chefe da SECOM estava mentindo ao colegiado, né? Em razão disso, o presidente da comissão, Omar Aziz, decidiu encaminhar o teor do depoimento ao Ministério Público Federal. Duratem a sessão, o relator Renan Calheiros... Duratem? Duratem, colocaram Duratem aqui, o que é isso aqui? Durante, né? Ok, obrigado. Durante, pronto. Tá errado isso aqui. Durante a sessão, o relator Renan Calheiros diz que era uma nova empresa, do jeito que é o Brasil... Tem a sua cópia aí, você viu? Não vi não, mas do jeito que é o Brasil, eu pensei que estavam criando uma nova empresa, estatal, a Duratem. Eu pensei que era, na verdade, alguma secretaria, mas tudo bem. Vamos lá, manda ver. Durante a sessão, o relator Renan Calheiros disse que o ex-secretário estava mentindo e pediu a prisão do depoente. O pedido foi negado pelo presidente da CPI. Pois é.
E foi aquela bagunça pra quem assistiu, sabe como é que foi, né? Rapaz, não foi uma bagunça. Tem mais aí, tem mais sobre o CPI, não tem? Traz Deixa aí. eu pegar aqui. CPI tá ouvindo agora os diretores da Pfizer. Ah, sim, tá aqui, ó. O ex-presidente da Pfizer no Brasil, Carlos Murilo, depõe nesse exato momento. E atualmente, Murilo ocupa o cargo de gerente-geral da empresa na América Latina, mas era o responsável pela condução das negociações da farmacêutica com o Brasil para aquisição de vacinas contra o novo coronavírus. A oitiva ocorre um dia depois do ex-chefe da Secretaria de Comunicação, o Fábio Van Garten, apresentar uma carta enviada pela empresa à cúpula do governo brasileiro em setembro de 2020. De acordo com Van Garten, o documento foi ignorado por 2 meses. O Fábio Van Garten trouxe essa informação mais séria, né, no escopo da CPI, que ele trouxe a informação que a Pfizer tinha mandado cartas, tinha usado advogados para isso e tal, e segundo ele, o próprio ministro Pazuello, o ex-ministro Pazuello, não tinha feito nada. Essa é a única coisa que deve ser levada em consideração dentro daquele escopo absurdo que foi original, que é só na hora de mostrar ou não uma omissão por parte do governo federal. Na hora de falar dos bilhões e bilhões e bilhões gastos Brasil afora e saber onde o dinheiro foi gasto, se foi devidamente gasto, os senadores lá, os Bobs pais da vida, não querem, evidentemente, porque não querem expor os seus filhos, né? Que são governadores do estado. É uma palhaçada. Aliás, essa CPI, eu vou te falar um negócio pra você. Geralmente CPI são comissões de pizzas, né? O P geralmente é de pizza. Mas essa daí parece que eles passaram do limite do bom senso. É o P de palanque, né? O Robson, foi passado do limite... o P de palanque também, tem esse detalhe, porque lá que tem de candidato não é brincadeira. Mas essa CPI, ela passou do bom senso. Ela passou do bom senso do ridículo. Foi transformada numa verdadeira CPI não é de mau gosto. É mau gosto porque é um gasto público exorbitante que não pra dar em nada, mas... passou de tudo. Virou um circo. Ontem foi a expressão do circo. Levaram o Van Trauven. Não é Van Trauven, não. É Van Garden. Van Trauven é outro, né? Que vai também. Pode escrever que eles vão levar lá. Porque eles querem fazer circo. Eles não querem resolver nada. Querem fazer circo. Levaram ele lá. Apertaram ele pra ele contradizer. Quando ele contradizer, opa, vamos prender! Vamos prender porque não pode mentir. E foi aquela vergonhosa sessão ontem que, ao ponto da gente ter que dizer aqui que o Osmar Aziz agiu certo, Robson. O senador Osmar Aziz agiu certo em manter uma certa compostura. Porque, veja, se prender ele virava... tudo que ele queria, tudo que o Fábio Van Garden queria sair preso ontem, porque ele virava Marte. Tudo que ele queria era isso. Poderia até se candidatar depois. Não, era candidatíssimo. E outra coisa, o Pazuello... porque tudo virou político. E o Pazuello ia ter motivo de entrar no STF para conseguir um habeas corpus. Ia poder falar nada. Então, virou uma confusão generalizada. Ao ponto de... Eu acho que o ápice, né? É ápice que fala? É o ápice, o topo. O topo! Foi quando o Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, chega sem blazer... Não deu tempo nem de colocar o blazer. Mas aí mostra também o quanto que o governo precisa ter mais senadores do lado dele. Vai ter que pedir pro filho fazer isso. Enfim, mas chegou lá e fala um negócio que todo brasileiro gostaria de falar. Todo. Mas que o único que não poderia ter falado era o Flávio. Já parou pra pensar? É isso que eu tô falando. É o ápice da coisa. Se qualquer outro senador, Marcos Rogério, senador probo, íntegro, em defesa do governo, o Jorginho Melo tivesse falado isso, Robson, ia ser aquela pancada. Mas como tinha que ser circo, foi o Flávio Bolsonaro que chega lá. Você lembra o que ele falou? Tá aí? Tem aqui, deixa eu pegar. Vamos ver, vamos assistir, por favor. Tem aqui, só um minuto, deixa eu pegar aqui pra me trouxeram agora, de última hora, né? Tem que mostrar, porque foi assim, o ápice do Chico. Depois nós vamos falar com o Chico, ele já tá vendo a gente já. O Moje Garcia, né? Desculpa, eu chamo ele de Muxica porque eu conheço ele, gente. Gente finíssima. Mas é Moje Garcia. Colocaram o áudio aqui pra mim? Tem como ou não? Rádio? Vamos lá? Qual que é o nome? Peraí, deixa eu localizar aqui. Eu tô esperando, aqui a gente espera. Hoje é o dia que eu mais tô esperando vocês. Né? Hoje eu tô precisando, né? Hoje é a prova que o Fábio Souza mudou, meu amigo. Vou cantar aquela musiquinha, Jesus Cristo mudou meu viver aqui, viu? Porque hoje eu tô zen aqui hoje, né? Não me apertem. Deixa eu continuar zen. Tem como ou não? Já. Tá ainda bom, não entrou aqui pra mim. Então vamos lá. Mas vai tentando aí, porque vale a pena. Então,
Chegou ou não? Pode não? O Flávio Bolsonaro chega, não deu tempo nem de colocar o terno. O que ele faz, Robson? Ele olha para o relator, o grande delegado, que agora virou delegado. Você Porque viu? aqui no Brasil, meu amigo, aqui o poste faz xixi no cachorro e leva o cachorro para passear. Aqui é diferente, aqui tudo muda. A inversão de valores aqui é completa. O poste faz xixi no cachorro. O que aconteceu? O Flávio Bolsonaro chega, olha pro presidente, do relator, perdão, e diz assim, olha, só uma vergonha, alguma coisa assim, né, que ele falou, um homem íntegro, segundo ele o Fábio Van Garden é íntegro, ser preso pelo vagabundo do Renan Calheiros. Tem como mostrar? Tem. Vamos primeiro... Então, põe pra gente aí, Vamos colocar o Flávio Bolsonaro e o Renan trocando não, eu só quero ver isso. farpas. Eu só quero ver essa. Solta aí, vai lá então. Uma sugestão também, presidente, ao invés de mandar só os do Fábio Van Garten, mande de todos os outros que também, porventura, tenham mentido, porque assistindo as oitivas, há contradições nos outros depoimentos. Mandetta mentiu aqui nessa mesa. Vossa Excelência está conduzindo muito bem os trabalhos, pessoa equilibrada, ponderada, já entendeu que não pode deixar a CPI se transformar num circo. Vossa Excelência acabou de salvar essa CPI. Que o cúmulo do absurdo, nós vemos uma pessoa honesta, falando a verdade aqui. Estão tentando tirar uma entrevista como parâmetro de o que é verdade ou não que ele fala nessa CPI. Deixa a sua opinião. Na sua opinião tem 10. Na minha não teve nenhuma. Na minha opinião não teve nenhuma. Agora, há claramente senadores que querem usar isso aqui de palanque. Então, presidente, eu peço a Vossa Excelência que siga na linha que o senhor colocou no início desses trabalhos. Que a CPI busque colaborar com a vacina no braço do brasileiro. Salvar vidas. E não fazer de palanque como o senador Renan Calheiros tenta fazer aqui a todo momento, querendo... Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros. Olha a desmoralização também. Estão perdendo a visão do todo. Não. Isso como é Você é um vagabundo. É você que roubou dinheiro, pessoal. Presidente, peraí. Seu gabinete. Vagabundo. Por favor, presidente. Peraí, por favor. Isso aí. Quer aparecer, rapaz? Quer aparecer, rapaz? Teve um flagrante quebra de decoro aqui, presidente. Por favor, toma providência. Já teve muita quebra de decoro aqui dentro, Randolfo. Só um minutinho, por favor. Senador Flávio Bolsonaro, eu estou tentando equilibradamente tentar conduzir as coisas e as agressões aqui entre senadores, isso não vai levar a lugar nenhum. A reunião está suspensa e volta depois que a sessão terminar. Quem quiser vir, vem. Quem não quiser, não vem. Quem não quiser, não vem. Pois é, né? A gente tentou cortar antes, e o Robson nem liga meu microfone. A gente tentou cortar antes, mas olha só, você vê que foi um circo completo aquilo lá. Né? Já começa com o Renan Calheiros. O circo já foi na instalação da CPI. É engraçado isso. O Renan virar relator e o Osmar Aziz presidente. O Renan virar relator já é o delegado, que o relator é o delegado. O delegado da investigação é o Renan Calheiros. Já começou daí. Aí ontem, depois de toda essa parafernália, essa confusão, essa barbúdia que foi lá, chega-me o senador Flávio Bolsonaro, que se qualquer um tivesse falado o que ele falou, hoje seria nota 10. Mas o Flávio falar, enfim, falou lá, virou aquela confusão. Aí o Renan responde. E aí, o que é pior, você vê a ironia do destino, né? O destino é sempre irônico, você sabe, né, Robson? O senador, qual que é o nome do R-Porter? O senador... Randolph Rodrigues. Isso. R-Porter é porque é o Magno Malta que chama ele assim, né? Olha o senador DPVAT, ele é conhecido aí, né? Robson. O senador Não fui eu quem disse. Randolph Rodrigues. Você viu o Randolph Rodrigues. Vai defender quem, Robson? Renan Calheiros. Que isso, gente? Que coisa é essa? Que fizeram com a casa de Rui Barbosa, Robson? Tá se revirando no túmulo agora. Deus me livre, não, Rui Barbosa, se chegar pra ele hoje, você foi senador e falou, o quê? Senador? O que é isso? Nunca fui. Senador é o nome do sabonete. Deus me livre. Em um minuto a gente volta conversando com o Moshe Garcia sobre o que tá acontecendo lá em Israel, direto da Cidade Santa. Ele vai conversar conosco.
Fábio Souza com você, o único programa do estado de Goiás que traz entrevistas exclusivas com personalidades do cenário nacional. Jornalismo posicionado, assuntos relevantes, debates pertinentes, informação com credibilidade. Fábio Souza com você, apresenta diariamente as principais notícias do que acontece no Brasil e no mundo, sempre com uma pitada de opinião do Fábio Souza. Temas relacionados à política, educação, saúde, economia, fé, segurança, bem-estar social e futebol. De segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia, com transmissão simultânea pela Fonte TV, Goiás e Brasília, parabólica para o Brasil inteiro, Fonte FM Digital e Rádio 1090M, também através do canal do Fábio Souza no YouTube. Fábio Souza com você. Religião e política não se misturam? Uma boa pergunta que merece uma resposta ainda melhor. Fábio Souza lança pela Editora Vida o seu mais novo livro, A Bíblia, o Cristão e a Política. Nesse livro ímpar, Fábio Souza desenvolve sua pesquisa e apresenta o seu conhecimento prático de como essas e outras questões se relacionam com as Sagradas Escrituras. A Bíblia, o Cristão e a Política, escrito por quem tem experiência e entende do assunto. Adquira já o seu pelo site fabiosouza.com.br ou nas melhores livrarias. Precisa de uma leitura envolvente capaz de transformar a sua mentalidade e colocar a sua vida no rumo certo? Então não perca tempo e adquira o livro Na Vertical, 11 Pilares para o Sucesso, do Bispo Fábio Souza, publicado pela editora Quatro Ventos. Disponível em todas as livrarias. Na Vertical, a direção que você procura. Informações: 62-3541-7800. Fábio Souza. De volta com o programa Fábio Souza com você, ao vivo pela Fonte TV para Goiânia, Goiás, Brasília e Distrito Federal. E também pela parabólica para o resto do Brasil, internet da mesma forma e também pelas ondas da AM, FM online. Olha só lembrando aqui, Robson, a Rita deu uma contribuição muito bacana aqui do nosso comentário sobre a situação lá em Israel. Ela falou aqui, olha só, Fábio, existe uma parada gay em Israel. Agora você imagina, é uma das maiores do mundo. Agora você imagina uma parada gay no Egito? Aham. Você imagina uma parada gay no Irã? Você entendeu? É uma coisa pra gente refletir, né? Não tem jeito, né? Ô, Robson, a turma aqui tá demais. Tá aqui uma moça aqui dizendo assim, linda a camisa do Robson, ficou muito lindo com essa camisa, meu Deus do céu. Outra aqui dizendo aqui, olha, Robson, bom dia, você fica lindo de qualquer jeito, mas de vermelho fica maravilhoso. O programa Namoro do Rádio tá chegando aí, viu, gente? Vamos falar com o Mochico. Vamos conversar com o Mochico, ele tá lá em Jerusalém. Bom, a partir de agora a gente conversa com o Moshe Garcia, o grande Mochico, ele que é guia turístico lá em Israel, está em Israel, é brasileiro, mas está em Israel desde 99, ou seja, muito tempo, judeu, é brasileiro, judeu, eu não sei, é judeu brasileiro, israelense brasileiro, como é que fala, ele vai poder explicar pra gente? Os três. Os três, tudo tá correto, ok. E nós vamos conversar com ele, eu conheci o Mochico, desculpa eu chamar você de Mochico demais, me perdoa, viu, é Moshe Garcia, mas eu conheci... Não, é Mochico mesmo, pode chamar de Mochico. Conheci sem ele problema. Em Israel, também, e eu já estive em Israel mais de uma vez, já tive 2 vezes em Israel, e o Mochico, de todos aqueles que me guiaram, foi a pessoa que mais entendia de tudo que estava acontecendo lá. Por isso, eu fiz questão de trazê-lo no programa para ele trazer as informações. É bom dia pra gente, mas é boa tarde para você. Como é que tá a Cidade Santa, Mochico? Graças a Deus está mais linda do que ontem, menos do que amanhã. Olha só, que bom. Mas explica pra gente, aqui no Brasil você conhece a mídia brasileira, né? Morou aqui muitos anos também, você sabe que aqui, eu até falei isso no começo do programa, que é pintada aqui na mídia brasileira que os palestinos estão sendo massacrados pelos israelenses, o todo-poderoso Israel contra os coitadinhos do Hamas, coitadinho da Jihad Islâmica e por aí vai. Como é que tá de fato a situação aí? Você que tá aí, você como brasileiro judeu aí, como é que tá a situação? Pois bem, eu quero já esclarecer com uma declaração. Não existe árabe em todo o mundo islâmico que tenha um nível de vida maior do que
o árabe que mora em Israel. Tá? Então, o islâmico que mora em Israel, ou a islâmica, vamos enfocar até mais a mulher islâmica, tá? Ela tem toda a liberdade de ir e vir, ela vota, ela pode estudar, ela pode trabalhar, tem todas as regalias que existe em um país ocidental. Ok? Então, não existe um árabe comum, né, que tenha um nível de vida superior ao árabe israelense. Tá certo? Agora, o que acontece é um fenômeno de dualidade, que nós vemos isso, infelizmente, em todo o mundo islâmico. A dualidade islâmica é a seguinte: quando você tem uma comunidade islâmica em um país onde é minoria, onde esses islâmicos são minoria, eles vão sempre se apresentar como aqueles adeptos da paz e do amor, ok? Porque são minoria. Mas à medida que atingem uma superioridade populacional, econômica e até mesmo têm acesso à questão militar, então muda a questão. Então passam de serem aqueles que querem paz e amor para quererem impor o seu pensamento, impor a sua ideologia, impor a sua religião. Tá? E isso está acontecendo já há muito tempo em Israel, principalmente porque Israel insiste na política de apaziguamento. Tá? Então, aqueles que gostam de história devem se lembrar lá nos momentos antes do início da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra tinha um ministro das Relações Exteriores chamado Chamberlain. E a Alemanha invadiu a Tchecoslováquia, estava fazendo o que queria antes de iniciar a Segunda Guerra, antes de invadir a Polônia. E o Chamberlain, qual foi a política dele? Dos panos quentes, do apaziguamento, tentando, né, não enfrentar aquele mal que estava se avolumando. Tá? E aí nós sabemos o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. A Alemanha não foi parada a tempo, e aí já sabemos as milhões de vidas que foram mortas durante todo aquele período. É o resultado do apaziguamento. Tá? E isso está acontecendo com Israel já há muito tempo. Tá? O governo israelense insiste em chegar a bom termo com os árabes que vivem aqui, tanto os palestinos quanto os israelenses, por meio das negociações, por meio da conversa. Mas chegou um momento que não é possível isso, não é possível continuar dessa forma, tá? Porque você deve concordar comigo, muitos, não digo todos, tá? Mas esses radicais, eles só entendem uma linguagem, e a linguagem da força. Quando você se mostra mais forte, quando você domina, ok? Então, eles não se atrevem, mas à medida que eles veem você como o mais fraco, então eles vão atacar. Então, é isso que está acontecendo agora. É justamente isso que está acontecendo agora. Então, o motivo de todos esses distúrbios, inicialmente, foi que o presidente da Autoridade Palestina, Abu Mazen, ele, desde o início do ano passado, ele prometeu à sua população que iria fazer eleições. Ok? Chegou no final do ano de 2020, ele percebeu que a Fatah, que é o partido dele, iria perder vergonhosamente nessas eleições. E o que ele fez? Ele tratou de arranjar um motivo, uma justificativa para adiar as eleições ou cancelar as eleições. E qual foi o motivo? Aquele motivo já mentiroso, conhecido, que Israel está destruindo a mesquita de El-Aqsa. Israel está destruindo o Domo da Rocha. Então nós vamos lutar contra essa opressão de Israel. Apesar dos árabes terem um excelente nível de vida aqui, né? Mas entra a dualidade, a dupla personalidade, digamos assim, né? Então começou o incitamento, promovido
pela própria autoridade palestina. Entende? Então, incidente aqui, incidente ali, incidente acolá, ok? Até que surgiram dois eventos. Um evento que está rolando ainda é de uma casa que foi comprada legalmente por uma família judia num bairro aqui de Jerusalém Oriental, o Sheikh Jarrah, ok? Mas foi comprado legalmente. Já tem todo um histórico por trás. E a Suprema Corte de Israel deu ganho de causa a essa família judia que comprou essa casa. Mas os árabes não admitem isso. Não admitem a presença judaica em Jerusalém, muito mais em Jerusalém Oriental. Então, isso foi já um grande início para justificar a atitude deles. E outra, essa mentira de que Israel está atacando, está destruindo os prédios religiosos ali no Monte do Templo. Tá? Então, tudo é motivado por questões de interesse político. Ou seja... Chico, deixa eu só fazer uma... Mas tudo que você está colocando aí, tudo isso pode ser até motivo de protestos, enfim, pode ter uma certa explicação, mas não explica, pelo menos assim, num leigo comum como eu, não explica o Hamas atacar Israel com bombas. Explica? Explica. Por quê? Porque o franco favorito nessas eleições era o Hamas. A autoridade, a Fatah, iria perder para o Hamas. O Hamas ia ganhar de lavada. Bom, o Hamas se sentiu prejudicado nisso. E qual é o esporte nacional entre os árabes que são extremistas? O esporte nacional é colocar a culpa nos judeus e atacar os judeus. Então, o Hamas iniciou também um ataque contra Israel a fim de aumentar ainda mais a popularidade deles perante a sua população. Essa é a questão. Tá? E eles já vêm se preparando há muito tempo. É a política da bomba, então. Na verdade é isso, Sim, né? Fazer política com bomba, né? Bom. E nós, em conflitos anteriores, sempre houve o desejo de chegar a um acordo de paz, chegar a um cessar-fogo. Tá? Mas o cessar-fogo entre esses árabes extremistas, entre esses islâmicos extremistas, tem um nome, e o nome é Hudna. Hudna. O que é Hudna? É um cessar-fogo simplesmente com a intenção de você se reorganizar, se rearmar e preparar sua base para iniciar novamente o ataque. Na verdade, não existe intenção legítima de cessar fogo, de se chegar até um estado de paz com o seu inimigo. Né? Uhum. O Islã não concede esse tipo de situação. Dentro do Islã, você tem que levar adiante a dominação da religião, ok? E a qualquer custo. Ainda que você tenha que mentir para o seu inimigo dizendo que está tudo bem, mas a sua real intenção é se reorganizar, conseguir se rearmar para subitamente iniciar novamente um ataque. Trazendo o Robson Alves para a entrevista. Mochico, que bom recebê-lo aqui na nossa programação. Olha, aproveitando a oportunidade, né, a gente teve aí o governo israelense uma parceria maravilhosa com o ex-presidente americano Donald Trump. Teve até transferência de embaixada e tudo mais. Como que está a relação política entre Israel e os Estados Unidos agora com o novo presidente Biden? A relação foi bastante esfriada, e exatamente da parte dos Estados Unidos. Tá? Outras legislaturas americanas, os presidentes eleitos sempre fizeram questão de entrar em contato com a liderança israelense logo nos primeiros dias. Mas com o Biden foi ao contrário. O Netanyahu, durante semanas e semanas, tentou fazer uma primeira ligação para com ele, e o Biden simplesmente ignorava, ok? E até que
mais ou menos um mês depois que o Biden tomou posse, é que eles se falaram. Tá? Mas a relação está bem fria. A cooperação não foi findada, continua a operação. Inclusive, recebi uma reportagem agora há pouco, que no dia de hoje, um avião cargueiro americano pousou aqui em Israel, trazendo ajuda bélica para Israel. Então, a cooperação continua. Tá? Os militares de altas patentes continuam vindo a Israel, tá? Para fazer a coordenação das atividades, porque Israel continua sendo o principal parceiro dos Estados Unidos, um dos principais em todo o mundo, tá? E principalmente nessa área. É uma ponta de lança dos Estados Unidos, uma ponta de lança para os interesses americanos dessa região. Então, os Estados Unidos não pode, ainda que haja uma grande mudança na ideologia política americana, os Estados Unidos não pode abrir mão dessa parceria. Pode congelar, esfriar, entende? Mas eu penso que vai continuar havendo essa cooperação. Mas o grande problema que surgiu não foi a relação direta com os Estados Unidos, mas essa política americana de reeditar a questão nuclear com o Irã. Tá? Então, isso é uma fonte de muita preocupação, muita dor de cabeça para Israel. Tá? Então, Israel considera isso um perigo muito grande, porque o principal motivo de existência, vamos dizer assim, do Irã atualmente é se desenvolver e desenvolver o seu programa nuclear a fim de destruir Israel. Tá? E existe um projeto religioso aí, um projeto messiânico. Literalmente, a liderança religiosa iraniana, os ayatollahs, eles querem gerar uma situação em que venha acontecer o surgimento do Messias deles. Porque o Islã xiita tem o Messias deles. Tá? Então, eles querem gerar uma situação para que se manifeste esse Messias. Tá? Mochico, então, é porque tem esse delay que nós estamos falando com ele ao vivo lá de Jerusalém. O nosso tempo está mas acabando. está muito bom. Eu tenho que fazer duas perguntas para vocês. Aliás, eu quero até que você traz uma observação. Quando a gente acompanha na mídia brasileira, Israel, parece que aí é pior do que o Jacarezinho aqui no Rio de Janeiro. Parece que é pior do que qualquer outro lugar. Eu estive em Israel 2 vezes, uma delas eu estive com você, inclusive. Outra coisa. Você não vê atos de violência, você não vê... agora tá tendo essas cenas de explosão, mas... Enfim, as 2 vezes que eu tive aí, me senti tão seguro ao ponto de andar de madrugada na rua de Jerusalém. Coisa que é impensável aqui em Goiânia. Na onde eu tô aqui hoje. Então, a primeira pergunta que eu faço para você, até para colocar para os nossos telespectadores, é se tem segurança, alguém quiser conhecer Israel. Eu sei que tem muito cristão, o sonho de um cristão é conhecer Israel, né? Geralmente é a Disney, né? O passeio principal do cristão é conhecer Israel. E a outra pergunta que eu faço a você... e até acho que ilustra um pouquinho de como que é o Estado de Israel. Vacinou todo mundo aí? Israel primeiro 100% vacinado, Mochico? Bom, a primeira pergunta, sobre a segurança em Israel. Veja só, esse período que nós estamos vivendo está sendo atípico. Atípico. Por quê? Porque, infelizmente, os nossos vizinhos aqui, que convivemos diariamente, trabalhamos com eles, os árabes israelenses, resolveram, em algumas cidades, tomar partido em favor dessa incitação e atacar os judeus. Então, ocorreram ataques em várias cidades dentro de Israel, tá? em Lod, em Ramle, tá? em Jaffa, em Afo, que nós tivemos, né?
em Aco, que é o Acre, que é mais no norte, ok? E mesmo aqui em Jerusalém. Tá? Então, árabes israelenses atacando judeus e colocando fogo em carros, colocando fogo em sinagogas. Tá? Então, isso está sendo extremamente atípico. Tá? O governo de Israel realmente tem que tomar providências bem duras, bem radicais, para coibir isso. Tá? E é novamente aquilo que eu coloco para você, né? Que é a política do apaziguamento. Então, se você coloca panos quentes nas coisas, a dualidade de personalidade do Islã acaba aflorando. Aquele que antes era da paz e do amor, quando se vê uma posição de superioridade, começa a atacar para se impor. É isso que está acontecendo hoje em Israel. Então, os islâmicos estão achando que Israel está fraco, especialmente até mesmo em termos políticos, porque nós já estamos tentando formar um governo já há mais de 2 anos. Nós vamos agora chegar para a 5ª eleição, se o governo, os eleitos agora, nessa 4ª eleição, se não conseguirem formar o governo de coalizão, nós iremos para a 5ª eleição. Então, quem está de fora acha que Israel está fraco, está sem liderança, e se enganam redondamente. Tá? Então, focando naquilo que você perguntou, tá? Agora, nesse momento, os próprios israelenses estão com certo cuidado para se expor, para sair às ruas, tanto que hoje, agora há pouco saí, né, as ruas estão bem mais vazias do que normalmente, justamente porque o próprio governo está pedindo, solicitando para que permaneçam mais em casa, por conta do perigo de mísseis, e 2, por conta do perigo de repente, algum encapirotado, você sabe do que estou falando, né? De repente resolve, né, dar uma atitude violenta aí. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segunda pergunta sobre o coronavírus. Vacinou, né? Todo mundo aí? Parece que nem máscara vocês estão precisando usar mais. Sim, veja só, já muitos considerando que nós chegamos naquela imunização de rebanho, tá? Pela aplicação da vacina, a vacina aqui, praticamente a única aplicada é a da vacina da Pfizer, né? Então, só em ambientes fechados, tipo lojas, né, supermercados, que ainda é exigida a máscara. Mas em ambiente livre não é necessário mais usar a máscara. Fora essa questão da máscara, a vida voltou praticamente ao normal. Todas as atividades retornaram ao normal, com exceção do turismo. O turismo ainda está zerado. Por quê? Porque ainda não foram abertos os voos para turistas virem. Tá? Então, tem que ter um grande cuidado, Israel está procurando ter um grande cuidado para que os turistas que vierem estejam em condições, não venham trazendo com eles alguma surpresa desagradável. Tá? Tá certo. Seria o quê? Essas cepas diferentes, né? A cepa brasileira, a cepa indiana, a cepa sei lá da onde, entende? Do vírus chinês. Esse cuidado. A cepa pode ser brasileira, mas o vírus é chinês. Deixa isso vírus é chinês. Muxico, obrigado, viu, pela sua participação, viu? Foi um prazer revê-lo e um prazer tê-lo no meu programa. Por favor, carecemos vocês, nossos irmãos, carecemos das suas orações. Carecemos das orações em favor das nossas autoridades aqui, o primeiro-ministro interino, Benjamin Netanyahu, os ministros, todos aqueles que participam da segurança de Israel, os generais do Exército, inteligência, tá? Espionagem interna e externa. Necessitamos das suas orações, porque à medida que haja paz em Israel, os nossos vizinhos também usufruem de paz. Tá? À medida que haja paz, eles também, os nossos vizinhos, e mesmo os árabes
que vivem conosco aqui, usufruem também de paz, usufruem de liberdade, usufruem de prosperidade, ok? Então, realmente, como se fala em hebraico, Shalu, Shalom, Yerushalayim. Orai pela paz de Jerusalém. E sejam prósperos aqueles que te amam, completando os salmos aí. Um abraço, Mochico. Sim. Tá aí. Um abraço. Conversamos com o Moshe Garcia, o famoso Mochico, guia turístico lá em Israel, dando aquela aulinha pra gente, né, Robson? Simpaticíssimo, Mochico, E né? toda a situação, a aula que ele deu sobre toda a situação. Mas eu tenho que despedir logo, Robson, tem muita gente elogiando você aqui. Amanhã a gente faz um namoro no rádio, Não, tá, gente? não tem não. Amanhã não. Robson, um abraço, até amanhã. Amanhã tem mais programa Fábio Souza com você, ó. Tchau. Deus abençoe, obrigado pela sua companhia. Amanhã tem mais programa, então juízo aí, tá bom? Tchau.